Saudações, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tutorial mais completinho, com alguns detalhes que eu pessoalmente não encontrei, sobre como jogar de Vulture, Vulture, Abutre, como você preferir chamar, beleza? Essa classe, ela é separada em três linhas de três classes diferentes, né? Que é Arqueiro, Mago e Scout. A parte de Scout se aplica de Arqueiro e de Mago também. Então, esse tutorial vai ser dividido em duas partes, certo? A primeira parte, essa primeira aqui, que se trata das habilidades do Vulture e como funciona a rotação. Depois eu vou explicar as demais classes, beleza? Vamos começar com as habilidades. Vulture. Essa primeira habilidade, ela se aplica quando você assume a forma, né, a postura, que é o stance do Battle Protocol. Isso aqui basicamente muda seu ataque básico. Quando você entra na instância, que é essa segunda habilidade, você começa a voar. Quando você começa a voar, você muda os seus ataques básicos. Você começa a dar esse tirinho. Ele é bem forte, mas a build não funciona ao redor disso, certo? A segunda habilidade, que é a stance, como eu comentei, vai aumentar a sua evasão e a sua chance mínima de crítico. Fora as habilidades que ela vai desbloquear. Porque quando você não está nessa stance, você vê aqui que as habilidades ficam escuras, não dá para utilizar. Vamos lá. Próxima habilidade, Input Decompose. Essa habilidade, quando você usa ela, como todas as outras, menos as últimas da classe, você vê que ali em cima você ganha um buff. Que quando você usa essa habilidade, o seu próximo ataque básico vai causar um efeito específico, dependendo da habilidade. Esse Decompose, ele fica dando esse dotzinho. Você deve ter percebido que toda vez que eu causo dano quando eu tô nessa stance, eu vou ganhando uns stackzinhos ali embaixo. Eu já explico melhor como que funciona esses stacks. Próxima habilidade, Input Gravity Field. Essa habilidade é o mesmo esquema, você carrega, e seu próximo tiro vai dar um dano em área muito alto. A área, o dano nem tanto. Próxima habilidade, Input Diffusion. Essa habilidade, ela é uma das não muito fortes da classe, é uma das mais fraquinhas. Você carrega e dá um tiro e dá um dano numa área pequena, mas essa habilidade tem uma passiva que a gente ativa, que ela se torna um pouquinho mais útil, vamos dizer assim. Agora vamos para as três habilidades principais da classe. Purification Protocol. Essa habilidade funciona quando você tem uma certa quantidade de stacks, a partir de 50 stacks, o ideal é ter 100 stacks. Quando você está com acima de 50 stacks, você pode se transformar, e quando você se transforma, libera as outras duas últimas habilidades da classe. E durante a sua transformação, o seu dano aumenta em 55%. Veja, eu uso a habilidade e essas outras duas skills vão ser liberadas, mas a segunda ainda não foi. A segunda só é liberada depois que você usa alguma das outras três habilidades anteriores, que é essa bomba, que ela explode e dá muito dano. Mas tem um outro porém, que eu vou explicar logo qual é a jogada dessa habilidade. A habilidade principal, que é o Input Purification, ela funciona somente durante a transformação. Você vê os stacks ali, acima de 50 a habilidade já libera. Quando você se transforma, você consegue ficar dando esses tiros. E a última habilidade, que é o Input Devastation, é como eu expliquei. Ele só funciona quando você está transformado e depois de usar pelo menos uma das suas outras três habilidades. Mas como assim? Toda vez que você está transformado e usa alguma das habilidades, você vai ganhar um stack. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Peguei 60 ali pra poder transformar. Olha. Meltdown. Essa
passivo, vamos dizer assim, ela funciona da seguinte forma. Quando você tem três stackzinhos do Meltdown, o dano da sua habilidade Input Devastation vai ser muito maior. Isso vai entrar dentro da rotação que eu já explico pra vocês. E lembrando, quando você transforma, as suas 3 habilidades que vêm antes do Battle Protocol, elas mudam. Eu vou mostrar pra vocês, aqui é transformado. A primeira habilidade, que é o Decompose, você dá um pulo e tá com umas bombas por cima. A segunda, que é o Diffusion, você dá um dashzinho e volta. E o Gravity Field, você solta esse laserzão. Isso tudo a gente vai encaixar dentro do combo, que eu não achei nada na internet sobre, mas é o que na minha cabeça funciona. Mas antes de explicar os combos, eu vou explicar pra vocês as passivas, pra ficar tudo mais claro. Vamos lá. Decompose. A passiva é pra aumentar o dano, as artes, né? Aumentar o dano. Essa passiva, o do Decompose, ela evita que se espalhe o veneninho que você causa com a habilidade sem estar transformado, porém o dano fica maior em um alvo. Isso aqui é maravilhoso. Se você quer bater em boss semanal ou em alvo único. Diffusion. Essa habilidade, assim que você atira ela, esse tiro aqui no caso, antes de transformar, que é o ideal, você aumenta o dano que você causa em 10% no alvo que pegou. É muito bom para encaixar isso aqui no combo. Gravity Field. Essa passiva, ela remove um buff do inimigo e basicamente aumenta o dano da habilidade do Gravity Field quando você está transformado e quando você atira ela. Purification. Essa arte é fundamental para usarmos na nossa rotação. Basicamente, toda vez que você dá o tirão, você perde 10% do HP. Quem usa 7 Vacarine é perfeito. E toda vez que você dá o tirão, além de perder 10% do HP, essa habilidade, a sua ativa, né, o Purification Protocol, ele aumenta em 1.5 segundos a duração. Que quando tá em 100, se eu não me engano, são 13 ou 12 segundos. É muito bom, deixa ativado esse daqui. As passivas para aumentar o dano. Tudo passiva para aumentar o dano. E essa última, que é o Devastation, é uma passiva que obrigatoriamente você tem que deixar ativada. Que aumenta o dano final após o seu dano final, né? Após você usar o Devastation. Isso aqui a gente vai usar muito no nosso combo. Vamos lá. Como que vai funcionar a nossa rotação do Vulture? Isso se aplica a todas as outras classes. Eu ainda não priorizei o Vulture do Scout. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar os 100 stacks. Você pode ficar andando, toda vez que você dá um tiro de ataque básico você ganha 2 stacks, mas o importante é pegar nas habilidades. Assim que você atira, você vai pegando seus stacks. Quando chega no 100%, é aqui que o combo vai começar. Eu vou mostrar primeiro na prática e depois eu explico certinho como que eu executo esse combo. Bom, agora vamos à explicação do que eu acabei de fazer. Anota que aí vem teoria. A primeira coisa que você precisa fazer antes de se transformar é usar o Diffusion, né? Antes da transformação. Que você vai aumentar o dano que você vai causar no alvo por 10 segundos, certo? Assim que você transforma, o seu objetivo é dar 7 tiros. Quando você consegue dar 7 tiros, a sua rotação foi perfeita. Então você vai transformar, vai dar um tiro, usa o Gravity Field, dá outro tiro, usa o Diffusion, dá outro tiro, aí você usa o Decompose,
a bomba. Quando a bomba estiver saindo, você já dá outro tiro. Quando a bomba estoura, você aumenta seu dano final, né? Em 10% pela passiva do Devastation. Aí você dá outro tiro. Aí você usa, pode ser o Gravity Field e mais um tiro, fechando 7 tiros. Se você manter essa rotação sempre, o seu dano vai ser maximizado sempre da melhor forma possível. Lembre-se, 7 tiros é o ideal, é o mundo perfeito. Provavelmente você não vai conseguir fazer isso logo de primeira, porque exige uma certa mecânica, vamos dizer assim. Mas eu vou deixar aqui na tela como que eu memorizei essa rotação. Deixando nessa ordem aqui também, né, que eu deixo as habilidades. É sempre Gravity Field, W, que eu tiro. Diffusion, W. Decompose, bomba, W. Depois pode ser o Gravity Field, W. É de boa. Bom, a partir deste momento eu vou focar somente no Scout. Então, vamos lá. As outras classes. Se você recém virou o Vulture e ainda não tem o set Power of Fire, o ideal é você usar Vulture, Enchanter, que é obrigatório em qualquer classe, que de qualquer build que você for fazer de Scout, e Talma. Aí você vai usar o set da Gabija, que isso eu vou explicar um pouco mais pra frente. Vamos lá. Por que usar o Talma? Talma, você vai usar só o seu body, que vai vir da Víbora da arma, que eu já explico quando for explicar os equipamentos. O Swell Hands vai te dar quase 20k de dano, ainda mais se você usar a gema do Swell Hands nas suas armaduras. E o Swell Brain, que vai dar um pouquinho de dano se você deixar a passiva de dano físico ativado. Aí sempre maximizando a passiva, as passivas, do Swell Body não tem. Enchanter, como sempre, eu uso essas habilidades distribuídas, vamos dizer assim, que é o Enchant Glove em 15, Enchant Earth 5, Agility no 10, porque agora com o nerf que o Vulture tomou, é muito ruim não ter aquela mobilidade extremamente alta, né? Enchant Weapon, com a passiva ativada, que é mais ou menos por isso aqui que a gente pega o Enchanter, né? Pelos 15% de dano final, mais os 32% de crítico. E o Overhand Force, né? Pra aumentar o dano e pra ganhar um pouquinho de resistência com essa passiva. Ah, um detalhe muito importante, sempre antes de você entrar na instância de começar a voar e liberar as habilidades do Vulture, eu recomendo você usar o Agility, aí você começa a voar. Por que usar o Agility antes? Porque a habilidade, ela aumenta teu Move Speed em 30%. Ele vai contar com o Move Speed que você tiver antes de usar a instância, certo? Isso somente para maximizar a sua velocidade de movimento. Enquanto as habilidades do Vulture, você vai maximizar todas no máximo. Assim que você pega o nível máximo, você pode pegar aquelas poções na NPC Enclaipeda da Sociedade Mágica, que você ganha 21 poções. Das 21, você usa 20 aqui no Vulture, que vai dar pra colocar certinho um ponto em cada habilidade. Agora vamos para os equipamentos. Brinco Vulture 3.5, obrigatório. Você pode usar o Triucas a partir do momento em que você botar o buffzinho nele, né? A partir do mais 25. Antes dele, você pode usar o Joda tranquilamente. Sem problema nenhum. A Seal usa o Punisher, claro. As armaduras, eu recomendo muito usar a armadura de couro. Pela defesa ser igual à resistência mágica. E pelo buff de porcentagem de dano que a gente ganha quando a gente repara as peças de armadura nos NPC que os players deixam. Fora o crítico, né, que dá. Vamos lá. Você vai usar o set da Gabija. Caso você não tenha o Power of Fire. Você vai usar aqui, ó, Holy Flame da Gabija. Em todas as peças. Mas por que usar o Holy Flame? Todas as habilidades que o Vulture usa,
elas não são habilidades diretas. Como você pode ver, são habilidades que são de casting. Casting, casting, casting. Você pode ver ali do lado da fotinha da habilidade, que é casting. O que é o casting? O casting é aquela habilidade que o seu personagem carrega e atira. Tem as habilidades de channeling, que você fica usando a habilidade enquanto uma barra carrega, e as habilidades de instant cast, que você só aperta o botão e ele já usa a habilidade. No caso, todas as habilidades do Vulture, as principais, são de cast. Por isso que o ideal é você usar o Holy Flame. Por que o Holy Flame? Porque ele aumenta bastante as habilidades que você usa cast. Holy Flame na armadura. As gemas nas armaduras, você usa uma gema de todas as habilidades do Vulture, exceto do Decompose, que é a habilidade que menos causa dano. Sendo assim, vai sobrar... Vamos supor que você coloque na armadura, na calça e na luva. Vai sobrar 2 slots para as botas. Esses 2 slots você coloca, se você seguir essa build, claro, do Swell Hands, da habilidade, e o Over Reinforce, para maximizar ainda mais o seu dano. Arc, Divine Retribution, com certeza. Na Spawder e no Cinturão, você tem que priorizar ter chance de crítico e dano físico de crítico, sempre. Você pode usar de força e com, ou usar 2 de com, não tem problema. Mas o que você precisa ter é chance de crítico e dano de crítico. De preferência, você pode usar um com evasão e outro com precisão. Coroa. A coroa você pode usar a Sword of the Ruler, que é uma das melhorzinhas, que é aquela que quando você ativa você dá uma pauladona pra frente e nos próximos 5 segundos, nos 4 segundos, perdão, você vai dar muito dano, 225% a mais de dano no alvo que pegar. Ou seja, Sword of the Ruler é meio que lei você usar nessa build. Depende do boss que você vai querer bater também, mas de maneira geral é a melhor. Gema magenta, letal, que aumenta muito o seu dano quando a coroa está ativada. E a gema preta, que é a gema que vai estar sempre ativa mesmo não estando com a coroa ativada, você vai usar de dano de pistola. Mas por que dano de pistola? Todas as habilidades do Vulture, você pode ver que a propriedade dela é o dano da sua arma principal, não a secundária, a principal. Ou seja, vai dar o dano de pistola. Então, gema preta. Nas armas, você pode usar gema de com, e gemas vermelhas level 10. Quanto às váivoras das armas, você pode usar a váivora, você deve usar nessa build, a váivora do Vulture e a do Talma. Mas por que usar a do Talma e não a do Enchant? A váivora do Talma ela é muito forte, porque quando você usa a skill Swell Body, você vai perceber que aqui na váivora dela, diz que você vai ganhar 10% de dano final por 12 segundos, enquanto a do Enchanter aumenta muito pouco o seu dano, não vale muito a pena. Agora vamos para as cartas. As cartas você vai sempre usar a carta contra a propriedade do boss que você vai enfrentar, do inimigo. Aqui eu só venho os presets de mutante, fera, demônio, PVP e farmar. Eu não botei as outras propriedades, que é planta e inseto, porque o jogo não nos dá mais slotzinho pra salvar. Aí eu coloco no manual. Mas você pode seguir essa mesma receita. Usando pra farmar, quando eu não tô lutando contra bosses ou algo do tipo, eu boto essa carta da Rudmila que aumenta o dano de pistola em 10% por carta. Se você for lutar contra boss, o ideal é usar 3 Felixir, sempre usar 3 Rashwa, 2 Baleia de Pedra e 1 Gazing Golem.
E a carta lendária você pode usar um Boruta, Guillotine ou Sloguts, caso você tenha. Vamos lá, usa Sisters. Você pode copiar essa receita que eu estou colocando aqui agora, porque vai aumentar bastante o seu dano da pistola, vai aumentar a sua força e seu dano em campo, e principalmente dano em bosses em raid, boss semanal, é considerado raid, então essa aqui é a melhor receita que você pode seguir. Agora vamos para o outro lado da build, caso você tenha o set Power of Fire, ou simplesmente gosta de jogar The Outlaw. Aqui a coisa fica um pouco mais complexa. Vou explicar as skills do Outlaw e quando usar elas. Throw Sand. Essa skill deixa o boss, que se você estiver batendo no boss semanal, por exemplo, ele fica stunado, ele congela por alguns segundos quando você usa. É sempre bom treinar, usar essa skill na sua rotação quando ele for usar uma habilidade que vai te dar um CC ou algo que te incomode. Sempre usa ela antes que o boss para tudo que ele for fazer. Brick Smash, você atira um tijolo, que causa dano. Um daninho legal até. Bully, aumenta muito a sua evasão. Tenha essa habilidade no máximo, se possível. Mangle e Blendfire são skills para complementar seu dano. Em alguns casos dá para usar elas para desviar, porque as duas têm uma passiva muito parecida, né? Que durante a animação da habilidade você desvia, evade qualquer habilidade que for direcionada a você. A Grass você pode deixar desativado, não é muito útil. E o Rampage, que é a habilidade principal, né, do Outlaw. Como você está jogando The Outlaw, você usa a Víbora do Outlaw, que aumenta um pouco o dano do Blindfire e do Mangle, e principalmente aumenta um pouco o dano do seu Rampage. Qual que é a rotação? O que muda na rotação quando você tem um Outlaw na build? Quando você usa o Rampage, essa última habilidade, por 5 segundos você vai ganhar 50% a mais de dano. Isso é muita coisa. Ou seja, você usa Rampage antes de querer dar muito dano. Você pode usar o Rampage antes de começar a sua rotação, ou você pode usar o Rampage quando acabar toda a sua rotação e o seu Purification Protocol estiver em cooldown. Aí você usa o Rampage e o Brick Smash. Tá, mas por que usar Outlaw na build e não seguir com Talma, que aumenta muito mais o dano? É agora que vem o pulo do gato. Quando você completa o seu set do Power of Fire, ele vai misturar o set Ziburinas e o set da Gabija, que é o Holy Flame. O set Ziburinas, aqui ó, como você pode ver, ele aumenta por um tempo todas as habilidades diretas, aquela habilidade que você aperta o botão e o seu personagem já usa. E misturando com o Holy Flame, que aumenta as habilidades de casting, é perfeito para o Outlaw causar bastante dano. Ou seja, uma coisa que eu recomendo antes de eu usar o Outlaw na build é usar o addon no Tech, que é aquele addon que eu expliquei no vídeo, que eu vou deixar aqui, que ele avisa você sempre quando alguma passiva, um buff for ativado. Eu gosto muito de deixar ativado o do Overload Hide, que é o dos Ziburinas, que quando você usa uma habilidade, você por 30 segundos vai dar muito mais dano com habilidades diretas. Como você pode ver aqui, ó, por exemplo, eu deixei ativado, ele me deixa avisado por quanto tempo que eu vou ter dessa habilidade, dessa passiva, que lá vai ficar ativa. Assim como da transformação, que você deve ter percebido que foi uma barrinha em cima de mim. Com isso eu consigo controlar melhor o tempo do Purification Protocol. Ou seja, você sempre vai usar o Rampage e vai ganhar um buff aqui em cima, que vai aumentar muito o seu dano em 50%. Você usa isso antes de qualquer rotação, ou simplesmente usa o Rampage e taca o tijolo, ou dá um tirão, ou você pode até tentar meter o Rampage num cooldown do seu Input Purification, que dá bom também. E tem
outras funções também, o Outlaw na build. Aqui, eu vou gastar o tempo da transformação para mostrar uma coisa para vocês. Como eu deixei aqui em cima, o jogo me avisa melhor quanto tempo eu tenho de buff. Isso aqui é perfeito para eu controlar melhor a minha rotação. O Rampage, quando você usa ele, você ganha... Nossa, você ganha muito stack. Quanto mais inimigos tem, mais stack você vai ganhar. Mas se tem só um inimigo, você vai ganhar cerca de 50. Fora os tiros que você dá das habilidades do Vulture, você já vai conseguir 100 rapidão. Não vai precisar usar 2 ou até 3 vezes, dependendo da sua rotação, para pegar os 100 stacks. Bom, para finalizar, o seu F1 você vai priorizar um pouquinho de força e bastante com, principalmente se você estiver usando o set Vacarine, que você não precisa de tanta força, que o próprio buff da Vacarine junto com Vingança 81k vai proporcionar para você usar força não compensa. As Commons nas armaduras é bom você usar o Racias, né, que é do assassino, que vai aumentar um pouquinho o seu dano crítico. Frenzy, que vai aumentar em porcentagem o seu dano, é maravilhoso essa habilidade. Defiance, essa habilidade vai aumentar até que um númerozinho considerável, mas você pode trocar por alguma outra. Vai aumentar o seu dano contra boss, se eu não me engano aumenta em 7,5% no nível 5. Isso, 7,5%. E Startup, que é obrigatório. Startup é essa habilidade que aumenta o seu dano final quando você causa crítico. Depois que você usa essa habilidade, você vai ter um daninho muito aumentado por 20 segundos. Além do mais, seria isso. A sua Cupole, você pode usar qualquer Cupole que dê dano, que aumente seu dano em porcentagem contra a propriedade do boss. Pode ser a Zemina, pode ser o Hexcypher, a Laima. De preferência alguma que a ativa dela aumente o dano que você causa contra o boss, ou só o seu dano mesmo. Bom, se eu esqueci de qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários que todos os comentários eu vou responder. Então eu vou ficando por aqui, meus caros. Qualquer dúvida, não hesite em me chamar, certo? O link da minha Twitch vai estar aqui embaixo, se você quiser acompanhar as minhas lives, que frequentemente eu entro lá, faço live, tiro dúvidas. Pode clicar aí. E bom, seria isso por hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que eu tenha ajudado você, pelo menos em uma coisa nessa build que é um pouquinho complicada de se entender. Então é isso. Até mais e muito obrigado. Valeu!